Oi, pessoal, tudo bem? Vou resolver aqui nesse vídeo um exercício de teoria de falha aplicado agora a carregamento dinâmico, né? Então, está relacionado com fadiga. Bem, né, o enunciado desse problema diz o seguinte: a figura mostra um diagrama de corpo livre de uma porção de um elo conector com concentração de tensão em 3 seções. Então já fica claro para a gente aí que nesse exercício a gente vai ter que se preocupar com concentração de tensão. As dimensões são R igual a 6 milímetros, né? O R é o raio do filete aqui, 6 milímetros. D igual a 20 milímetros. D é o diâmetro desse furo central, a gente consegue ver em vista aqui em corte, né? 20 milímetros. H é a espessura da peça, ela vale 12 milímetros. 12 milímetros. W1 é a largura aqui nessa parte mais espessa, mais larga. Então aqui tem 90 milímetros. E W2, 60 milímetros. Né? Essa peça aí vai estar submetida a uma carga axial, né? Uma força F aí que pode variar entre 18 kN positivo, né, de tração, até menos 72 kN, uma carga então de compressão. Então a gente pode já destacar aqui, ó, que a força máxima é 18 kN e a força mínima é igual a menos 72 kN. Ignore a ação de coluna, né? Quando esse componente estiver submetido à compressão, ele poderia agir sob a forma de uma coluna, mas já está falando para a gente ignorar isso nesse problema. E pede para encontrar o fator de segurança mínimo, né? Encontre o fator mínimo de segurança se o material for o 1018 estirado a frio. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar essa questão aqui do fator mínimo de segurança, mas por enquanto vamos pegar esse carregamento aqui, né, que está oscilando entre um valor mínimo e máximo, e calcular as componentes média e alternada dessa força. Para calcular a força média, a gente tira a média entre esses dois valores. Né? Então soma os dois, divide por 2, somando os dois vai dar menos 54, dividindo por 2 dá menos 27 kN, é a força média desse problema. Ele também fala, né, vamos também calcular, na verdade, a força alternada. Para calcular a força alternada, a gente pega a variação total, então está indo desde menos 72 até 18. A variação total é 90, dividindo por 2, a gente tem a força alternada como sendo 45 kN. Certo? Então, esse é o carregamento que está sendo aplicado nesse componente. Vamos analisar agora o material, né? Deixa eu passar para um slide em branco aqui. O material é o 1018 trabalhado a frio, né? Estirado a frio. E aí eu busquei as propriedades dele numa tabela. Eu tenho aqui a resistência última de tração como sendo 440 megapascal e a resistência ao escoamento, o SY, como sendo 370 megapascal. Bem, eu já vou aproveitar que eu estou falando do material aqui, e como é um problema de fadiga, eu já vou calcular a resistência de fadiga para a vida infinita, o SE. Lembrando que a equação dele é SE igual a KA vezes KB vezes KC vezes KD vezes KE vezes o SE'. O que é cada termo desses aqui? Né? Esses Ks são os fatores modificadores. E o SE' é o resultado do limite de resistência à fadiga obtido experimentalmente para um dado material. Quando a gente não tem disponível, né, o resultado do experimento, a gente pode estimar o SE' como sendo igual a metade da resistência última de tração. Então é 0,5 vezes o SUT. O SUT a gente já sabe quanto que vale, então tem como a gente calcular o SE'. E esses Ks aqui são fatores modificadores, porque o SE' ele vale para um componente padronizado, né, para um ensaio feito em laboratório, e aqui a gente está tratando um componente real, que vai ter as suas dimensões reais, um carregamento diferente daquele aplicado no laboratório. Então a gente precisa adaptar o valor do laboratório para o componente real. E para isso a gente usa esses parâmetros modificadores aqui. O primeiro deles, o Ka,
é o fator modificador devido ao acabamento superficial. Aqui fala, né, que o componente ele é feito de aço trabalhado a frio, né, estirado a frio. Né? E aí a gente consulta na tabela específica, então, para o acabamento superficial, para determinar quanto que vale o parâmetro Ka. E aí ele vai valer 4,51 vezes o valor da resistência última de tração em megapascal, então vezes 440, elevado a menos 0,265. Se o acabamento fosse diferente, esses valores, né, o 4,51 e o menos 0,265 também seriam diferentes. E esse cálculo aqui leva a 0,8988. O próximo parâmetro é o fator modificador devido ao tamanho. Só que esse fator tem uma particularidade. Quando a gente tem um carregamento axial, que é o caso desse exemplo aqui, esse fator vale 1. Então a gente não precisa calcular o KB, porque o carregamento é axial. Então KB igual a 1. O próximo fator, o KC, esse aqui também é devido ao carregamento em si. Né? E como o carregamento é axial, o KC vale 0,85. Tá? Esse aqui é um valor tabelado, a gente encontra disponível em livros de elementos de máquinas. Os outros dois fatores, né, o KD é o fator de modificação devido à temperatura e o KE devido à confiabilidade. A gente não tem informação sobre nenhuma dessas duas propriedades. Então a gente vai considerar também, nós vamos fazer uma hipótese aqui, que esses dois parâmetros também são iguais a 1. KD igual a 1, KE também igual a 1. Aí eu consigo agora determinar a minha resistência à fadiga para a vida infinita. O SE vai ser igual a 0,8988 vezes 0,85 vezes 0,5 vezes o 440. E aí eu vou ter, então, o valor de resistência à fadiga para a vida infinita de, deixa eu colar aqui, 168,1 megapascal. Né? O resultado desse cálculo aí, 168,1 megapascal. Bem, né, então já achamos uma propriedade que faltava aqui, né, ela é do material, mas já aplicado ao componente naquela condição. Então envolve as características do material, mas naquela situação específica que foi descrita aí pelo enunciado. Agora, vamos discutir aqui, vamos fazer uma análise em relação a essa ideia aqui do fator mínimo de segurança. Para isso, eu trouxe aqui no slide seguinte, a linha do critério de Goodman. Né? Nós temos, para tratar de carregamento dinâmico, 4 teorias disponíveis, né? 4 critérios disponíveis. Tem o de Goodman, tem o de Soderberg, Gerber e o ASME elíptico. Daqui a pouco eu mostro essa figura completa aqui com os outros, mas vamos fazer um pouco uma análise aqui em relação ao fator de segurança. Se eu tenho essa linha aqui, que me delimita a região segura, né, dada por esse critério, eu estando dentro dessa região segura aqui, quanto mais próximo eu tiver dessa linha, menor vai ser o meu fator de segurança, porque eu já estou quase extrapolando a área segura. E quanto mais afastado eu tiver da linha, digamos aqui mais próximo da origem, maior vai ser o meu fator de segurança, porque aí eu estou distante da linha, falta muito para eu alcançar a minha condição limite dada pelo critério. Então a ideia que eu quero apresentar aqui é o seguinte: quanto mais próximo da linha do critério a gente tiver, menor o fator de segurança. Né? Então um ponto próximo da linha aqui, ó, igual esse que eu tinha desenhado aqui, ele tem um fator de segurança ligeiramente acima de 1. Enquanto esse outro aqui pode ter um fator de segurança várias vezes maior do que 1. Então, vamos enraizar essa ideia aí. Quanto mais próximo da linha a gente tiver, menor vai ser o fator de segurança, porque as tensões vão ser maiores, né? Essa condição aqui tem maiores tensões do que essa outra condição aqui. Tem um nível de tensão bem menor. Tá certo? Dito isso, agora vamos ir para o gráfico seguinte aqui, onde a gente tem os outros critérios. Porque o exercício pede para a gente calcular o menor fator de segurança, né? O fator de segurança mínimo. A gente poderia calcular através das 4 teorias e depois, com o resultado em mãos, comparar para ver qual que é o menor. Mas a gente pode fazer um cálculo mais direto se a gente já tiver a indicação de qual das teorias vai levar ao fator de segurança mínimo. Aí, para isso, ó, vamos pegar um outro ponto aqui agora, né, um ponto qualquer aqui. Ó. Um ponto qualquer que vai representar um determinado carregamento.
Vocês conseguem enxergar, né, que independente dos valores que tiver aqui no gráfico, esse ponto vai estar sempre mais próximo da linha dada pelo critério de Soderbergh do que dos outros critérios? Então, sempre que a gente calcular o fator de segurança pelos 4 critérios, o valor encontrado pelo de Soderbergh vai ser menor, porque ele tem uma região segura menor, né? A região dentro do gráfico ela é menor, e com isso a gente vai estar sempre mais próximo da linha, né? Esse ponto está mais próximo da linha de Soderbergh do que dos outros. Então, o critério que leva aos menores fatores de segurança é o critério de Soderbergh. Então, nós vamos usar nesse exercício, como foi pedido o fator de segurança mínimo, vamos usar o critério de Soderbergh. Tá certo? Agora é o seguinte, agora vamos tratar da concentração de tensão, né? Esse é um exercício que tem 2 pontos de concentração de tensão, né? 2 pontos diferentes, né? Porque ele tem, na verdade, um filete aqui do lado esquerdo, nessa região filetada aqui do lado esquerdo, tem essa região filetada aqui do lado direito também, né? São 2 pontos de concentração de tensão, mas eles vão ter o mesmo valor do fator de concentração de tensão. Então vamos tratar como se fosse um só, e aí o mesmo resultado se aplica ao outro lado. E o segundo ponto, diferente pelo menos, é o furo aqui na região central, né? Tem um furo aqui que vai concentrar a tensão também. Então vamos fazer o seguinte, vamos abordar primeiro o filete, né? Aí eu já trouxe aqui o diagrama para a gente utilizar para uma barra filetada submetida à carga axial, né? A carga de tração. Então a gente vai extrair o KT para esse componente aqui desse diagrama. Para isso a gente precisa da razão R sobre D, onde R é o raio do filete e o Dzinho é a largura da parte menor da barra, então vai ser, né, a gente pode pegar aqui o R 6 milímetros e a largura da parte menor 60 milímetros, é o que estava lá atrás. Então a gente faz essa razão, R sobre D é igual a 6 por 60, 0,1. E o outro parâmetro que a gente precisa é a razão entre as larguras, Dzão sobre Dzinho, né? Conforme a figura aqui. Então a largura maior é 90, né? O W1 era 90 e o W2 vale 60, então dividindo 90 por 60 a gente chega a 1,5. Então Dzão sobre Dzinho, 1,5. Tá? Então a gente vai usar essa curva de cima aqui e o valor de R sobre D é 0,1. Então só vim aqui, traçar aqui, vai estar mais ou menos aí, né, na metade desse quadrante aí. Aqui a metade é entre 2 e 2,2, a gente pode dizer que é 2,1. Então do gráfico aqui eu extraio o valor de KT, né, para o filete, né, para essa região do filete. Então KT igual a 2,1. Aí tem um detalhe, né, a gente está falando de tensão dinâmica, né, de carregamento dinâmico, tensão variável. Então, o fator de concentração que a gente usa nesse caso é o KF, né? E aí, para calcular o KF, a gente precisa, além do KT, a gente precisa também do fator de sensitividade ao entalhe, o coeficiente de sensitividade ao entalhe. Ele aparece aqui na equação. KF é igual a 1 mais Q, que multiplica KT menos 1. O KT a gente já determinou. Vamos olhar quanto que vale o Q? Eu vou passar um slide aqui, depois eu volto para a gente continuar o cálculo. O Q a gente extrai desse outro diagrama aqui, ó. É o coeficiente de sensitividade ao entalhe, que ele vai depender da resistência última de tração do material. A resistência última, né, do material que a gente está lidando aí é 440 megapascal. Ele depende também do raio do entalhe. O raio do filete que a gente está usando aí é 6 milímetros. A princípio, parece que a carta não abrange, né, o diagrama não abrange o raio de 6 milímetros. Só que percebam que a partir do 4 aqui, meio que o gráfico ele já atingiu um comportamento assintótico. Então o valor do 4 em diante, né, do raio maior do que 4, não muda. Então para determinar qual que é a sensitividade ao entalhe, quando o componente tem um raio 6, igual a esse caso aqui, a gente pode pegar o valor do 4 aqui como referência. E aí a gente vem numa curva aqui que tem a resistência de tração próxima dessa que a gente está buscando, é próximo de 440, a menor delas aqui, né, a menor das linhas cheias aí, tem a resistência de 400, nosso ponto vai estar ligeiramente acima dessa curva, né, vai estar em algum pouquinho acima dela aqui, para o valor de 4. Então eu posso considerar aqui, ó, o Q igual a 0,8 como uma referência para essa situação, 0,80.
Então, substituindo lá na equação agora, aqui atrás, eu vou ter o KF sendo 1 mais 0,8, né, ou 0,80, que multiplica 2,1 menos 1. Esse cálculo aí vai levar um KF de 1,88. Bem, agora eu já sei quanto que vale a concentração de tensão nessa região do filete. Então, agora a gente consegue calcular de fato quanto que vai dar o valor da tensão usando esse fator, né? Porque a tensão, ela vai ter duas componentes, uma média e uma alternada. Então, a gente calcula a tensão média como sendo KF vezes a força média pela área, né? A gente já tem o valor da força média, divide pela área, multiplica pelo KF, a gente vai ter o valor dessa tensão média. O KF, então, vale 1,88, deixa eu escrever aqui. A força média que a gente calculou, se não me engano, foi menos 27. Deixa eu voltar aqui. Menos 27 kilonewtons, né? Então é menos 27 mil. Abrir um parênteses aqui para colocar o sinal. Menos 27 mil. E a área? A área é calculada a partir da porção de menor largura, W2, vezes a espessura, que vale 12. Né? Então a área aqui é 60 vezes 12 milímetros. Então, fazendo aqui, 60, 0,06, 12 milímetros, 0,012. Fazendo esse cálculo aí, eu chego numa tensão média de menos 70,5 megapascal. Né? E essa tensão está atuando, né, nessa região aqui, logo depois do filete, em W2 e também do lado de cá, né, que vai ter o mesmo nível de tensão porque é simétrico. Bem, agora a gente calcula a tensão alternada nessa mesma região. A tensão alternada vai ser o KF vezes FA dividido pela área. Então, o esboço aqui é o mesmo, né, o esquema aqui é o mesmo, só que ao invés de ser menos 27, a tensão alternada foi 45. Então a gente coloca aqui 45 kilonewtons dividido pela mesma área, 0,06 vezes 0,012. E aí eu chego a uma tensão alternada de 117,5, 117,5 megapascal. Bem, eu disse que a gente vai usar o critério de Soderberg, né? Deixa eu só escrever a equação dele aqui, que eu ainda não tinha pegado. O critério de Soderberg é sigma A pela resistência de fadiga mais sigma M pela resistência de escoamento é igual a 1 sobre N. Aí tem um detalhe aqui, né? Quando a gente estudou a fadiga, o que eu falei? Quando a tensão média ela é positiva, ela é de tração, ela colabora para a progressão da fadiga. A fadiga acontece mais rápido quando a tensão média ela é positiva. Quando a tensão média é negativa, que é o caso que a gente está lidando aqui, essa tensão de compressão ela não contribui para a fadiga, né? Ela não contribui. E aí quando o sigma m então é positivo, a gente pode desprezar esse termo aqui. Tá? Esse termo pode ser desprezado. Logo, o fator de segurança N vai ser simplesmente SE dividido por sigma A. Então, N igual a SE dividido por sigma A. O SE a gente calculou como sendo 168,1. O sigma A é 117,5. Fazendo essa razão aí, vai chegar no número aproximadamente igual a 1,43 para o fator de segurança na região do filete. Tá? Então, esse componente aqui na região do filete, ele tem um fator de segurança de 1,43. Vamos abordar agora a outra região de concentração de tensão, a região do furo, né? E aí eu já trouxe o diagrama também aqui para a gente. Nós vamos precisar da razão entre D, que é o diâmetro do furo, pela largura da barra na região do furo, né? Então vai ser, aqui vale 20, a largura da barra aqui vale 90, então vai ser 20 sobre 90. Dzinho, deixa eu fazer aqui dentro, Dzinho sobre W é igual a 20 sobre 90, né, ou 2 sobre 9, que dá algo em torno de 0,22. Então tá logo aqui, né, bem próximo da região onde eu risquei aqui, né, algo em torno de 0,22. A gente vem aqui para o gráfico, pega aqui um determinado valor, e aí, né, deixa eu ver quanto que eu usei, só para eu manter coerente com os meus resultados aqui. Eu usei o KT nessa situação aqui como sendo igual a 2,48.
tá? Um valor aproximado de 2,48. Poderia ser até ligeiramente menor do que isso, talvez 2,45, 2,46. Bem, aí para calcular o KF é a mesma história de antes, né? O KF é igual 1 mais Q, que multiplica KT menos 1. KT é 2,48 e o Q? O Q agora depende do raio, né, do entalhe. O entalhe aqui é a descontinuidade. E nesse caso a descontinuidade é o furo. E aí o raio do furo vale 10 milímetros. 10 milímetros. Então é a mesma história. Quando a gente voltar aqui nesse gráfico, o raio 10 ele é maior do que o 4 aqui. Então vai ser o valor limite. É o mesmo valor que a gente usou antes. A gente pode considerar o Q igual a 0,80 e substituir aqui 1 mais 0,8 que multiplica 2,48 menos 1. E aí, esse aqui dá um resultado da ordem de 2,18. Né? Então, a concentração de tensão aqui é 2,18. Agora é só a gente ir direto para o cálculo das tensões. A tensão média, então, é KF vezes a força média dividido pela área. Isso vai ser 2,18, que multiplica menos 27 mil newtons, né, menos 27 kilonewtons, dividido pela área. A área agora vai ser essa área achurada aqui do gráfico, né? Essa área achurada que vai tá resistindo. E ela a gente pega a largura total, que vale 90, subtrai os 20 e multiplica pela espessura. Então vai ser agora 70 vezes 12, 0,7 vezes 0,012. E aí eu chego numa tensão média, de novo negativo, né? De novo a gente vai poder desprezar, mas para o cálculo ficar completo, deixa eu colocar o valor dela aqui, menos 70,1 megapascal. E agora, faz a mesma conta aí. Para tensão alternada, KF vezes força alternada dividido pela área, 2,18 vezes 45 kilonewtons, dividido pela área, 0,07 vezes 0,012. E aí, o valor dessa tensão alternada agora é 116,8 megapascal. E fazendo então o mesmo cálculo de antes, o fator de segurança vai ser SE dividido por sigma A, ou seja, 168,1 dividido por 116,8. E aí eu cheguei no valor até muito próximo do anterior, né? O fator de segurança de 1,44. Tá? Aqui foi coincidência os valores terem dado próximos, né? Porque percebam que a concentração de tensão no furo ela é maior, né? O KF aqui deu 2,18, enquanto no caso anterior tinha dado 1,88. Então a concentração de tensão na região do furo ela é maior. Só que em compensação, a área que está resistindo à tensão aqui ela também é ligeiramente maior. Por isso que as tensões ficaram mais ou menos na mesma ordem, né? Tiveram mais ou menos o mesmo valor, a gente chega em fatores de segurança parecidos, mas isso foi uma coincidência, foi simplesmente uma coincidência. Tá certo? Aí a gente fica por aqui. O que pedi era para calcular os fatores de segurança mínimo para esse componente, e o fator mínimo ele aparece nas regiões de concentração de tensão, quando a gente usa o critério que é mais conservador entre os 4 critérios disponíveis, que foi, no caso, o critério de Soderberg. Beleza? Ficamos por aqui, então.